Olá amigos, bom dia a todos. Venho aqui para dar início ao meu canal Doutrina Espírita e Ufologia. Para quem não me conhece, eu sou o César, moro aqui no Canadá já fazem mais de 10 anos e já estou na doutrina espírita aproximadamente há 20 anos. E por que fazer um canal, falar de doutrina espírita, de ufologia? A princípio as pessoas talvez estranhem um pouco doutrina espírita e ufologia, mas eu vou procurar explicar de uma maneira bastante simples a visão que eu tenho da doutrina espírita e os conhecimentos que eu adquiri há aproximadamente 20 anos na doutrina. Quando eu adentrei na doutrina espírita, eu tinha uma certa dificuldade para lidar com o tema ufologia. Mas à medida que eu fui lendo, que eu fui pesquisando, e principalmente quando eu comecei a estudar as revistas espíritas de Kardec, eu comecei a mudar o meu conhecimento e descobri que, na verdade, a doutrina espírita, ela trata a questão das civilizações extraterrestres de uma maneira bastante acentuada, só que numa leitura de uma maneira muito suave, por isso é necessário estudar e estudar bastante. Para mim, a doutrina espírita, buscando esclarecer o que eu penso da doutrina, o que eu consigo alcançar da doutrina, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus explicado por quem já morreu e que volta através de médiuns sérios, honestos, para explicar quais são as consequências que nós temos neste mundo e principalmente depois da morte das nossas ações. Por exemplo, antes da doutrina espírita, vocês estão vendo um armário e uma parede atrás de mim. Ninguém sabe o que tem atrás desse armário, ninguém sabe o que tem atrás dessa parede. A morte era exatamente a mesma coisa. Antes da doutrina espírita, a morte era algo difícil de se entender. O que vai acontecer? O céu, o inferno? A doutrina espírita conseguiu abrir uma porta aonde nós podemos passar, verificar o que nos aguarda depois da morte e redirecionar as nossas atitudes, para que não somente após a morte, mas principalmente aqui, nós possamos viver em paz com a nossa consciência. A doutrina espírita, na prática, é isso: aperfeiçoar, nos ensinar a viver melhor, em paz no nosso interior. E com este conhecimento é que eu quero compartilhar aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já consigo entender, e principalmente fazendo referências às obras de Kardec e de Chico Xavier. Por que Chico? Porque através do estudo e do conhecimento, hoje eu sei que Chico e Kardec são o mesmo espírito. Não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, respeito as pessoas que não acreditam, respeito a ideia, a opinião de pessoas que não concordam comigo, não tem problema nenhum. Existem sempre 3 verdades: a minha verdade, a verdade de quem me assiste e a verdade. Quem é que está mais perto da verdade? Eu acredito que é aquele que estuda, é aquele que pesquisa, é aquele que assiste a conferências. E durante meus 20 anos de doutrina espírita, eu já li pelo menos uns 250 livros, já escutei mais de 1000 palestras, documentários, testemunhos, enfim. Mas não quero dizer que eu sei mais do que outras pessoas, apenas estou colocando aquilo que eu alcanço da doutrina e aquilo que eu já conheço da doutrina. No futuro pode ser que eu mude de opinião? Claro, o conhecimento é infinito. Cada um, e eu acredito que eu também, tenho uma fração do conhecimento. E à medida que eu vou conseguindo mais conhecimento, vou mudando e, obviamente, vou modificando as minhas opiniões, mas sempre seguindo o Evangelho de Jesus, que é o principal líder que nós temos na doutrina espírita e que Chico Xavier sempre fazia referências. Vamos passar agora para o estudo.
né? Depois dessa pequena introdução, eu falo de ufologia. Quem talvez foi o primeiro personagem da história que conseguiu dar uma explicação muito clara do que é civilizações extraterrestres? Na minha opinião, foi Jesus. Quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam, né? Mas Jesus não fala de extraterrestres. Bom, extraterrestre é uma palavra, segundo o dicionário Oxford, que surgiu em 1812 e que pela primeira vez foi começado a utilizar na literatura por volta de 1956. Então, Jesus não usa a palavra extraterrestre. Mas se nós formos lá em João 14, versículos 1 a 3, você vai ter algo muito interessante. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, e eu vou vos preparar o lugar. Continua os versículos seguintes, mas vamos fazer uma rápida análise aqui. Jesus fala na casa de meu pai. Quem é o pai? Jesus se refere-se a Deus. Eu acho que isso é pacífico. Aonde é a casa de Deus? Bem, não é difícil imaginar que é o universo. Vão ter pessoas que dizem que Deus está fora do universo, que Deus vive no... Não vou entrar no mérito da questão. Mas sabemos que existe o universo. Eu acho que isso é pacífico. A Terra é uma morada. Se alguém disser, não, a Terra não é uma morada, me desculpe, mas é uma morada. Então, sabendo que a Terra é uma morada, que existem outros planetas no universo, então é notório, é muito fácil chegar à conclusão de que Jesus se referia, olha, no universo, que é a casa de Deus, existem muitos planetas habitados. Esta é a tradução de na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, Jesus é o primeiro a dizer das civilizações extraterrestres. Não existe, na minha opinião, nenhum conflito que diga não, Jesus não fala disso. Segundo, a doutrina espírita diz claramente que Jesus é o governador da Terra e foi ele que moldou a Terra. Que a Terra é um planeta que foi criado há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás e que Jesus moldou a vida. E a própria Bíblia diz que Jesus dizendo que antes de vocês serem, eu era. Ou seja, ele já existia antes mesmo de nós existirmos. Então significa o quê? Que Jesus não se desenvolveu na Terra. Se ele não se desenvolveu no nosso planeta, ele é um extraterrestre. O Evangelho de Jesus, que é a maior obra de evolução dos homens na Terra, é uma obra de um ser extraterrestre. Jesus é um extraterrestre. Às vezes, quando a gente usa a palavra extraterrestre, a gente choca, porque as pessoas imaginam um homenzinho verde, antenas na cabeça. Não, gente. Estamos falando aqui de Jesus, espírito, que nasceu, viveu, evoluiu em outros planetas e que veio à Terra nos ajudar a evoluir. Simplesmente assim. E eu gostaria também de citar que existem 3 formas diferentes dos extraterrestres se apresentarem. A primeira forma é espíritos de outros planetas que vêm até a Terra, reencarnam com um corpo físico e que vivem na Terra. Esta é uma maneira dos extraterrestres de se apresentarem. Inclusive, Chico Xavier disse numa conversa com Geraldo Lemes Neto, Geraldo questionou Chico, Chico, como é que a gente faz para conseguir identificar quem é extraterrestre aqui na Terra e quem era oriundo da Terra? E Chico, de uma maneira muito bem-humorada, diz, olha, é muito fácil, basta perguntar para a pessoa se ela acredita em reencarnação. Se ela acreditar em reencarnação, é porque ela veio de um outro planeta. Se ela não acreditar, é oriundo da Terra. Quer dizer, eu acho que não tem muita dificuldade com isso. A segunda maneira dos extraterrestres se apresentarem é através de espíritos. Eles
como espíritos, saem do planeta deles e vêm até nós nos inspirar, se apresentar para médiums. Inclusive existe um vídeo de Chico Xavier, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês verem, né? Que é Chico falando que espíritos que se apresentavam para ele eram de outros planetas, extraterrestres, e ele não via nenhum problema nisso. Então essa é a segunda categoria. E a terceira categoria, a terceira maneira deles se apresentarem, são espíritos que vivem encarnados em outros planetas e que chegam até aqui em corpo físico de outros planetas. Ou seja, são aí os ETs, né, que vêm com suas naves, com seus equipamentos de transporte e que se mostram para nós. Então, a doutrina espírita e a ufologia, o estudo das civilizações extraterrestres, está muito interligado. E, como eu disse no início, eu tinha um preconceito enorme para estudar esse tema. É o mais importante saber na doutrina espírita que existem outras civilizações? Não. O mais importante é o Evangelho de Jesus. Mas não tem como dissociar. Entende? Porque eu acredito que conhecer as civilizações extraterrestres não é o mais importante. É óbvio que existem. O mais importante é saber o que eu vou fazer diante deste conhecimento. Assim como eu não pego meu carro, vou para uma floresta, mesmo que eu conheça a linguagem de um animal selvagem, que consiga me comunicar com ele, eu não vou colocar no meu carro, olha, vem aqui, venha conhecer a minha casa, vamos fazer um passeio na cidade onde eu vivo. Os extraterrestres são a mesma coisa. Você acha que uma civilização mais avançada vai chegar aqui e vai nos convidar a fazer uma volta numa nave espacial, sabendo que nós agimos praticamente como selvagens? Não, eles vão aguardar, né, a gente evoluir um pouco mais e ser menos perigosos, para daí sim nós termos o mérito de receber o auxílio de tecnologias que possam nos ajudar a sair das dificuldades que nós nos encontramos. É mais ou menos assim que eu vejo os extraterrestres. Ou seja, civilizações mais avançadas que não vêm aqui porque a gente não tem mérito, né? Qual que é a maioria, o maior desejo das pessoas aqui na Terra? É dinheiro, felicidade fácil, de viver tranquilamente. Enquanto que as civilizações mais avançadas, segundo a doutrina espírita nos explica, o grande objetivo é evolução, disciplina, conhecimento, estudo, trabalho. Então, é claro, não estou aqui generalizando que todo mundo gosta disso, mas quando eles se apresentarem, vai se apresentar somente para uma parcela da população, se apresentarão para toda a humanidade. Então, é uma questão de mérito na minha interpretação. Vamos agora ao vídeo do Chico, falando sobre os espíritos que se apresentam para ele e que ele dizia, né, de uma maneira muito simples, que são extraterrestres. Eu já volto. E não poderia haver local mais apropriado para tantas provas da sobrevivência da alma, ou da mente, como os espiritualistas modernos preferem definir. Aliás, essas novas concepções sobre alma e mente mudam radicalmente o conceito de extraterrestre. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas. A minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas. Então, meus amigos, voltando, vocês viram o vídeo, e eu gostaria agora de falar alguma coisa da doutrina espírita. Por que a doutrina apareceu na Terra? Bem, se você for lá em João 14, dos versículos 16 a 28, João comenta que Jesus
havia informado que ele enviaria um Consolador, que nos faria lembrar daquilo que fosse esquecido. Este Consolador, para mim, acredito que para todas as pessoas que conhecem a doutrina espírita, é realmente o Espírito da Verdade, que ajudou a codificação da doutrina e que sabemos pela psicografia do Chico era o espírito de João Batista, que foi decapitado, né? É o Espírito da Verdade. Algumas pessoas na doutrina espírita acreditam que era Jesus, o Espírito da Verdade. Chico Xavier deixa muito claro que não era Jesus, porque se fosse Jesus seria o Espírito do Amor e não o Espírito da Verdade. E por que ele nos faria recordar? Porque Jesus sabia que nós iríamos esquecer os mandamentos, esquecer os ensinamentos de Jesus. Por isso a doutrina vem e nos explica o que realmente era o sentido que Jesus queria dizer nas suas palavras. Por exemplo, se nós formos pegar o Evangelho de João 3, do versículo 3 até o 16, você vai ter um diálogo com Nicodemos. E o diálogo com Nicodemos era assim, Jesus diz, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Algumas religiões interpretam que Jesus estava se referindo a nascer da água e do Espírito, que estava se referindo ao batismo. Só que aí precisa ser analisado que o batismo já era conhecido na época. Mas Jesus não faz referência ao batismo. E a pergunta de Nicodemos é qual? Como é que pode um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe? Olha a pergunta de Nicodemos. Como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Olha do que Jesus está falando. Então Jesus está se referindo à palavra reencarnação. Só que não existia essa palavra é do século XIX, nascer de novo. E para quem vai estudar, por exemplo, o grego, vai entender que a palavra água tem o significado de matéria. Então, se analisado da água e do espírito, aquele que não nascer de novo da matéria e do espírito não verá o reino dos céus. Então, aí está a reencarnação. E outros vão dizer, mas escuta, Paulo cita que ao homem é dado viver uma única vez na terra. Que Paulo estaria dizendo que não existe reencarnação. Só que aí, quando você vai analisar a origem da palavra homem, ela vem do latim, persona, personagem, máscara. Então, quando Paulo diz que ao homem é dado viver uma única vez, ele está referindo que a máscara que o espírito veste, o corpo físico, vive uma única vez. Paulo não está dizendo ao espírito é dado vir uma única vez sobre a terra. Se Paulo tivesse dito, olha, ao espírito é dado vir uma única vez para a terra e acabou, aí sim, a reencarnação estaria com dificuldade, porque Paulo diz uma outra coisa, mas Paulo não está dizendo ao espírito é dado vir uma única vez à terra, ele está dizendo que ao homem significa o quê? O personagem, a máscara, o corpo físico é dado vir uma única vez para a terra. Então, a doutrina espírita vem explicar exatamente o sentido que infelizmente se perdeu. E vem tirar as dúvidas para que as pessoas não tenham dificuldade de ler a Bíblia e entender a doutrina espírita. Não tem nenhum conflito. O conflito está especificamente porque as pessoas não estudam. Apenas acreditam naquilo que leem, sem fazer uma análise mais profunda. Uma vez no programa Pinga Fogo, um pastor perguntou a Chico Xavier, mas como é que fica o negócio da reencarnação se Adão e Eva tiveram apenas 2 filhos, né? Caim e Abel, um matou o outro, ficou, e daí como é que fica? Caim matou Abel, mas aí depois a própria Bíblia fala que
Caim foi para uma outra cidade, se casou e teve filho, mas aí fica meio complicado, né, gente? Então é necessário entender essas nuances da Bíblia e fazer um estudo mais aprofundado, porque senão realmente a pessoa fica sem conseguir entender. E é esse o objetivo da doutrina espírita, é esse o objetivo do meu vídeo. Não estou aqui dizendo, olha, eu sou o dono da verdade, só eu é que posso falar, só eu é que tenho conhecimento. Não. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, sem problema nenhum, a amizade é a mesma. A única coisa que eu gostaria é que as pessoas refletissem, estudassem, lessem, assistissem conferências, porque a doutrina espírita, ao invés do que muita gente pensa, que trabalha com bruxaria, com macumba, com destruir a vida das outras pessoas, não é absolutamente nada disso, minha gente. A doutrina espírita nada mais é do que o evangelho de Jesus explicado por quem já morreu e que volta. Né? E algumas pessoas, não, mas os mortos não voltam. Bom, mas escuta, Jesus morreu e voltou. E como é que fica? A própria Bíblia fala de comunicações com os mortos. Jesus, quando sobe no Monte Tabor, ele está falando com quem? Elias e Moisés, não estavam mortos? A menos que já tivessem vivos aí há mais de milhares de anos em algum lugar. Não, eles estavam mortos. Só que o que morre é o corpo físico, não o espírito. O espírito é imortal. E aí é que está a grande dificuldade das interpretações. Também não estou aqui entrando no mérito da questão, porque o próprio Chico diz, olha, em matéria de reencarnação, ninguém convence ninguém. Ou o espírito já vem com este conhecimento do mundo espiritual, reencarna, e através de um livro, de uma palestra, de uma conversa ou da influência de outras pessoas, faz com que este conhecimento retorne à sua vida. Mas ele já tem esse conhecimento. Agora, se o espírito reencarna sem este conhecimento, pode falar, pode viver com o espírita, pode ver, pesquisa, pode provar a reencarnação. Ele não vai acreditar, porque para ele não existe isso. A gente vê hoje situações de pessoas que ainda não acreditam que a Terra é redonda. Que as pessoas que não acreditam que o homem pisou na Lua. Quer dizer, então, tudo bem, não estou aqui para dizer que eu sei mais ou que as pessoas têm que acreditar naquilo que eu falo. Apenas estou trazendo o meu conhecimento, a minha interpretação da doutrina espírita, tentando, se for possível, colocar um pequeno tijolinho na construção individual de cada um. Se eu conseguir fazer isso, já estou feliz da vida. Porque a maior caridade que a gente pode fazer é a divulgação da doutrina. Podia aqui estar postando vídeo sobre outras coisas, mas eu prefiro fazer sobre a doutrina espírita, que muito me ajudou a encontrar paz interior, equilíbrio, a me livrar de vários defeitos. Ainda tenho muitos, mas já consegui sair de vários, já consegui diminuir a influência de outros. E digo, olha, cada vez que a gente consegue se livrar de um vício, é como se fosse uma vitória muito maior do que ganhar para ser presidente da República. Porque tudo aqui nesse mundo é passageiro, mas quando a gente consegue uma vitória interior, é para a eternidade. Então, conseguir se livrar de um vício, diminuir a influência de um vício na vida, é extraordinário. Já fazem 20 anos, por exemplo, que eu não tomo nenhuma bebida alcoólica. E digo, olha, maravilhoso. Agradeço a Deus de ter me livrado dessa desgraça. Tinha um hábito muito de reclamar da vida. Às vezes reclamo ainda, mas muito menos do que já reclamava no passado. Eu me sinto extraordinariamente bem. Porque a partir do momento que você para de reclamar, para de ser revoltado, você começa a perceber que a vida é muito boa e que você pode ir muito mais adiante. Então a doutrina é esta maravilha que nos ajuda a entender o nosso interior, de organizar a casa interior para seguir para a eternidade. Porque eu dizia, às vezes ainda digo, mas não muito com frequência, que
Quando a gente morre, a gente vai para um outro mundo. Em verdade, não é bem assim. Quando a gente morre, a gente continua com o nosso mundo interior num outro estado da matéria, num outro estado de vibração. Eu vivo dentro do meu mundo interior e me relaciono com o mundo exterior. Quando eu morrer, eu vou deixar o meu corpo e esse mundo físico, eu vou deixar de me relacionar, mas eu continuo no meu mundo interior e vou me relacionar numa outra dimensão, mas continuo no meu mundo interior. Se eu for infeliz, vou continuar infeliz. Se eu for analfabeto, vou continuar analfabeto. Se eu for uma pessoa revoltada, vou continuar revoltado. E a doutrina diz isso. O mundo espiritual é um mundo de continuação. Quer dizer, se você procura se melhorar aqui, você vai conseguir se melhorar lá. Se eu não procurar me melhorar aqui, eu vou chegar lá e vai ser muito complicado para se melhorar lá. Eu vou ter que voltar para começar tudo de novo. Então, deixar os vícios, reclamação, bebida, cigarro, drogas, sexo desregrado, tudo isso são questões para a eternidade. Porque à medida que a gente deixa um defeito, a gente começa a perceber outros defeitos que a gente nem se dava conta. E é isso o grande triunfo da doutrina espírita. Ajudar cada um a ser melhor. Não ser melhor que o outro. Eu não conheço o outro, não sei a história, não sei de que planeta veio, não sei se é daqui, não sei para onde vai. Não quero ser melhor que ninguém, eu quero apenas ser melhor do que eu já fui. Já está maravilhoso, já consegui um prêmio gigantesco. E para encerrar o nosso programa, eu gostaria de ler uma poesia. Eu vou sempre fazer isso, vou trazer uma poesia ou um caso engraçado de Chico Xavier no final. É uma poesia do espírito Casimiro Cunha, do livro Caridade, psicografado pelo Chico, que diz: dieta na dieta. E diz assim: larga as demandas da posse, desapega-te e não temas. Simplicidade na vida resolve muitos problemas. Onde estejas, oferece um sorriso de alma boa. Seja onde for, auxilia. Entende, ampara, perdoa. Quanto ao mais, respeita e serve a santos, crentes e ateus, lembrando dentro da vida que a vida pertence a Deus. Muita paz e até a próxima. Um abraço.